Pois então, a gente tinha comentado, né, no mês passado, que a gente iria trabalhar aqui hoje. Eu iria fazer aqui um breve resumo sobre a teoria da libido e do narcisismo. Eu acho muito importante que a gente possa, que vocês possam dar uma passada nessa Conferência 26 do Freud, de 1916. É muito, muito, muito importante mesmo que a gente possa pensar, porque nesse texto, eu dando uma lida nele mais detalhadamente, eu encontro um Freud já com um ponto germinativo da sua condição de pulsão de vida. Né? Ele já vem trazer aqui para a gente uma pulsão de vida que me parecia muito distante, mas já tinha aqui um pedacinho dele já. Não? Deixa eu ver isso aqui. Tinha um pedacinho dessa pulsão de vida aqui nesse texto de 1916. Eu vou pegar aqui na página 482 desta tradução, da Standard, e ele vai falar o seguinte: naturalmente, não temos motivo algum para afirmar que existe entre os dois grupos de pulsão uma diferença essencial que não seja plenamente perceptível. Ambos se nos apresentam simplesmente como designações de fontes de energia operante no indivíduo. E as discussões referentes a saber se são fundamentalmente um só ou essencialmente diferentes, e saber quando, no caso de forem um só, vieram a separar-se um do outro, não podem ser conduzidas com base na conotação de termos, devendo-se, porém, ater-se aos fatos biológicos subjacentes às pulsões. Então, aqui Freud já me parece entender e compactuar com a ideia de que há uma teoria inicial de uma pulsão e seus destinos, né? Que nós já trabalhamos aqui, pulsão e seus destinos, em 1910, na psicogênese de visão, que ele vai fazer a primeira separação do pulsional, que ele vai dizer o que é a pulsão do ego e a pulsão sexual, como distintas. Na pulsão e seus destinos, ele segue com essa separação. Depois é que ele vai nos indicar que há uma possibilidade dessa pulsão ter nascido junta, elas serem juntas, elas serem essencialmente um só, fundamentalmente um só, e depois eles se separarem de acordo com as questões, né, aos fatos, tanto biológicos quanto psíquicos. Aqui nesse texto também, por que eu estou voltando nele? Porque o Freud cita ele nesse texto que a gente está lendo. Né? O Freud cita sobre o egoísmo e o narcisismo, que me pareceu muito importante a gente dar uma olhada. Mas ele fala sobre o narcisismo e o egoísmo de uma forma muito rápida. Embora o texto chame a teoria da libido e o narcisismo é muito secundário nesse texto. A ideia do Freud é um Freud que vai trabalhar essencialmente a libido. Né? Então, tiver interesse em saber um pouco mais sobre a libido, indico muito esse texto para que vocês possam dar uma lida. E o único ponto que ele vai falar sobre o narcisismo, veja bem, ele vai dizer, né? Como distinguir os conceitos de narcisismo e de egoísmo? O narcisismo é o complemento libidinal do egoísmo. Quando falamos em egoísmo, temos em vista apenas a vantagem do indivíduo. Quando falamos de narcisismo, também estamos levando em consideração a sua satisfação libidinal. Então, o que vai ser a diferenciação de egoísmo para narcisismo? Egoísmo é uma condição maior. É aquilo que a gente tenta sempre ter, como ele usa essa palavra, vantagem, enquanto o narcisismo é um investimento libidinal. O egoísmo ele vai ser um diferencial na medida em que ele não investe, ele deseja o resultado de sempre se dar bem, né? Que ele, inclusive, vai dizer essa frase no narcisismo, né? Assim, a gente sofre de um grande egoísmo, né? Devemos amar para não adoecer. Então, essa frase do egoísmo, ele vai dizer nessa medida, de que se eu não amar, se eu não investir no objeto, eu vivo uma vida puramente no campo do egoísmo. E isso me adoece, né? Ele vai dizer aqui mais para frente,
O egoísmo é aquilo que é evidente por si mesmo e constante, ao passo que o narcisismo é um elemento variável. Por que é variável? Porque o narcisismo conduz e tem na sua condição básica a libido. Né? Então, a libido é aquilo que sustenta o narcisismo, enquanto o egoísmo é aquilo que se fala o sujeito enquanto eu preciso ter vantagem. Né? Então, quase cai um pouco nessa condição de egoísmo enquanto social mesmo, essa ideia social. Ele não vai além disso, tá? Ele não vai além disso. O Freud não nos atém mais sobre o que é o egoísmo. Então, ele vai ficar parado nessa condição. Acho que ele vai dizer que o egoísmo tem apenas a vantagem do indivíduo, ele não diz que tipo de vantagem. A palavra vantagem está em itálico, depois eu até posso dar uma olhada no original para saber exatamente se é uma palavra de vantagem ou se tem outras traduções possíveis, né? Pode facilitar. Vou até fazer isso mesmo depois. E narcisismo nessa condição de satisfação libidinal, levando em conta que libido é aquilo que o Freud vai dizer que todos os investimentos de energia que se dirigem aos objetos e os seus desejos sexuais, nós o denominamos de libido. Ou seja, todo aquele investimento de energia, a energia tem objeto, é libido. Não tem objeto, é puramente energia. Então, assim, esse texto é muito bom para a gente poder compreender o que é uma libido, mas não foi tão interessante para a gente poder dar uma passada naquilo que ele dá como nota de rodapé para esse nosso texto aqui. Nós paramos aqui, eu não sei exatamente onde nós paramos, mas eu quero começar desse denominamos aqui, porque ele vai fazer uma diferenciação do que é regressão, né? E aí ele vai falar na interpretação dos sonhos que existem três tipos de regressão: a regressão tópica, a temporal e a de desenvolvimento, né? E que a gente vai lá depois na interpretação dos sonhos para a gente poder ter uma ideia melhor do que ele trata aqui sobre elas, né? Ele diz: as duas não têm necessariamente de coincidir, mas o fazem nesse caso. A reversão do curso da excitação do pré-consciente pelo consciente até a percepção é, ao mesmo tempo, um retorno ao estágio primitivo que denominamos de satisfação excitatória do desejo. Então, aqui também eu acho importante a gente levar em consideração a satisfação alucinatória do desejo, né? Meu mouse está dando problema, então vai ser um pouco difícil hoje. A satisfação alucinatória do desejo, porque, em certa medida, a satisfação é um campo alucinatório, né? Um campo retorno àquele bebê que mama, né? Aquele bebê que está ali em júbilo, quando está dorme com aquela gotinha de leite no canto da boca, né? Aquilo é uma satisfação alucinatória. Então, é interessante que o Freud vem dizer aqui. Sabemos, a partir do que apresentamos em interpretação dos sonhos, de que maneira, na formação dos sonhos, ocorre essa regressão dos resíduos diurnos pré-conscientes. Tá? A gente já disse na última aula como é que os sonhos eles fornecem, formatam e acontecem, né? Eu acho, e para quem não estava aqui na aula ao vivo, que pudesse dar uma olhada lá na aula, nesse nosso encontro anterior, porque é explicado exatamente como os sonhos, os resíduos diurnos, eles acontecem no nosso trabalho onírico, né? O processo pode ser descrito como uma transformação dos pensamentos em imagens, ou seja, as representações de palavras são remetidas de volta às representações de coisas que lhe correspondem. É como se o processo fosse condicionado pela capacidade de representar imagens, isto é, dependência da figurabilidade, ou adequação dos elementos a imaginizarem-se, né? Finalizada a regressão, teremos então uma série de cargas investidas no sistema inconsciente que estarão agora depositadas em lembranças de coisas. Tá? Aqui tem uma nota de tradutor, né, que acho importante a gente vir aqui na nota 31, que ele diz: lembranças de coisas sobre diferenças entre o uso que Freud faz de object e Zahe, no texto inconsciente, lembranças ou memórias e recordações,
Freud se refere à memória não na acepção de função ou capacidade de arquivar informações, mas como lembrança, conteúdos, as imagens, ou melhor, os traços de imagens. Então, levando em conta que a memória para Freud não é a memória de armazenamento, mas é memória, se a gente pode dizer desse modo, memória de trauma, né? Memória traumática. É aquela que fica localizada entre o índice de percepção inconsciente e pré-consciente. É justamente sobre essas lembranças de coisa que o processo psíquico primário, então, atuará. Né? Fazendo uma referência aqui novamente, o processo primário é aquele que a energia está solta, não está ligada a nada. Né? E é por isso que eu sempre repito, por isso que o inconsciente não é estruturado como uma linguagem para Freud. O inconsciente faz parte do processo primário. O processo primário não tem ligações, a energia está solta. Por meio do mecanismo de condensação e do mecanismo de deslocamento, essas cargas de investimento serão movimentadas entre as lembranças de coisas, até que, afinal, se configure o conteúdo manifesto do sonho. Somente nos casos em que as representações de palavras veiculadas pelos resíduos diurnos são resíduos frescos e atualizados das percepções, e não a expressão do pensamento, é que elas são tratadas pela psique como representações de coisas e estarão sujeitas a influências da condensação e deslocamento. Foi a partir desta constatação que formulamos a interpretação dos sonhos, a regra, desde então já confirmada por evidências de que, no conteúdo dos sonhos, não são formadas palavras e falas novas. Então, o que a gente certamente sempre repete, no sonho não tem palavra. Por que não tem palavra, Marcel? Porque, porque é o processo primário, não há palavra no processo primário. Há somente imagem. Dúvidas até aqui, gente? Não há palavras. Quando é que vai ter palavra? Quando você se desperta. Quando esse resto diurno, essas falas são complementares ao sonho, mas as imagens inconscientes que formatam e formam o sonho, a palavra somente dos restos diurnos. Aquilo que você escutou no dia anterior, aquilo que você está escutando enquanto dorme, né? Isso acontece muito. Você está assistindo o filme, você dorme e aí, de repente, no seu sonho, você começa a sonhar umas imagens, porém, com as falas do filme. Né? Isso acontece. Exatamente porque a pré-consciência, que é mecanismo, processo psíquico secundário, é aí que dá a formatação e estruturação do sonho. No sonho aparecem falas que seguem modelos das falas já vivenciadas durante o dia anterior ao sonho. Também é notável quão pouco o trabalho do sonho se prende às representações de palavras. Ele está sempre pronto a trocar as palavras umas pelas outras, até encontrar as que expressam do modo mais conveniente a representação plástica. Vamos pegar essa nota de rodapé 32 para ver se tem alguma coisa? Não. E vamos na nota de rodapé, então, do Freud, né? Freud diz, é a consideração de representabilidade que atribuo o fato salientado por Silberry, de que alguns sonhos permitem duas interpretações corretas, mas fundamentalmente diferentes. Uma analítica e outra anagógica. Trata-se sempre de um pensamento de natureza mais abstrata. Outra coisa. Muita informação necessária aqui, né? Só para o que o Freud, uma nota de rodapé que o Freud acrescentou em 1919. Então, é só uma informação a mais que ele possivelmente vai discutir com esse Silberry posteriormente e decide aqui fazer uma nota. Pois bem,
É nesse ponto que se mostra a diferença fundamental entre o trabalho do sonho e a esquizofrenia. Isso aqui é importante, que no capítulo 7 do Texto Inconsciente, o Freud também vai fazer esse trabalho aqui. Ele vai falar sobre o que tem no inconsciente, né, na esquizofrenia. Aqui, ó, na esquizofrenia, veja bem, gente, na esquizofrenia são as palavras. Eu odeio esse mouse. Na esquizofrenia. Vamos esquizofrenia. Meu mouse. A esquizofrenia são as palavras utilizadas pelo pensamento do pré-consciente para se vincular, que se tornam objeto de modificação pelo processo primário. Olha quão importante é isso aqui, gente. Veja bem. Na esquizofrenia, Ana, são as palavras que se tornam objeto de modificação pelo processo primário. No sonho, não são as palavras que são objeto de alteração, mas as representações de coisas às quais as palavras foram remetidas de volta. Ou seja, se a gente pegar, e eu sempre vou fazer essa alusão, tá, gente? Sempre vou fazer essa alusão. Se a gente pegar a máxima lacaniana, que interpreta o inconsciente estruturado como uma linguagem, o que se modifica nesse processo primário são as palavras. E o Freud é categórico aqui, somente na esquizofrenia as palavras são modificadas. No sonho, não são as palavras que são objeto de alteração, mas as representações de coisas, às quais as palavras foram remetidas de volta. Ou seja, o que está para Freud aqui, na importância do inconsciente para Freud, o que está em jogo são as representações de palavra. Não são as palavras. Oh, desculpa, as representações de coisa, não as representações de palavras. Então, o inconsciente é estruturado como coisa, como objeto do inconsciente, são as coisas, Rai. No sonho ocorre a ação típica, tópica, desculpa. Na esquizofrenia, não. No sonho, as cargas de investimento transitam livremente entre as palavras e as coisas. O contrário ocorre na esquizofrenia, cuja característica reside no fato que esse trânsito está interditado. Então, aqui, Ana, você chegou agora, só para te deixar ciente, minha amiga. Estamos aqui falando que o inconsciente, de novo, né? Marcelo está nessa tarefa, que o inconsciente não é estruturado como uma linguagem. E por que não é? Porque aqui o Freud é categórico. Aqui. Na esquizofrenia, as palavras são tomadas como objeto. Já no sonho, não são as palavras, e sim as coisas. Se o sonho é tomado como uma manifestação do inconsciente, tá? E essa manifestação do inconsciente, ela só terá a palavra ao acordar, e as palavras que foram ditas no dia anterior, quer dizer que no inconsciente não há palavras. Porque o que importa são as representações de coisa. E aí ele segue aqui, ó. No sonho, a regressão tópica da esquizofrenia, não. No sonho, as cargas de investimento transitam livremente entre palavras e coisas. Olha aqui, ó. Palavras pré-consciente e coisas inconscientes. Sem problema, querido. O contrário ocorre na esquizofrenia, cujas características residem no fato desse trânsito estar interditado. Aqui é um Freud, de 1917, dando força a 1915 no seu texto inconsciente. Ele segue. Contudo, essa diferença é fundamental. Essa diferença fundamental é atenuada quando interpretamos os sonhos na clínica psicanalítica. Pois, ao interpretarmos um sonho, Maria, perseguimos a trilha percorrida pelo trabalho do sonho. Rastreamos os caminhos que levam dos pensamentos latentes aos elementos do sonho. Desvendamos os duplos sentidos de palavras e demonstrações e demonstramos. Opa! Depois eu vou. Remédio. Me perdi. Demonstramos as interligações que as palavras do sonho promovem entre os diversos circuitos de materiais, resultando em um quadro que causa uma impressão ora cômica, ora esquizofrênica. Olha que interessante isso aqui. Assim, a interpretação dos sonhos acaba por fazer com que esqueçamos que, diferentemente da esquizofrenia, no sonho
todas as operações realizadas sobre as palavras são apenas preparativos para a regressão à coisa. Ou seja, o que está em jogo, meu povo? O que está em jogo aqui no sonho? É isso. O que está em jogo no sonho é a tentativa de compreensão da coisa do inconsciente. Que coisa é essa, Ana? Não sabemos. Só saberemos a partir de uma palavra, e quando diremos daquilo, já não é mais aquilo. Percebe onde está o paradoxo psicanalítico? A gente trabalha com o inconsciente para ter acesso ao inconsciente, porém, quando dizemos da coisa, a coisa já não é mais a coisa, né? Porque ela não é representável, ela não é dita, né? Mas alguma coisa aí está em questão. E é por isso que eu acho muito bonito o que Freud chama de umbigo dos sonhos. O umbigo dos sonhos é exatamente, porém, na condição de sonho, o conceito de real do Lacan, que é aquilo que é indizível, não se diz sobre, não se elabora, não se representa. Tem algo do sonho, Rodrigo sonhou, acordou, mas vai ter algo desse sonho que o Rodrigo não vai ter acesso nunca. É por isso que o nome do texto é Traumdeutung, e não Traumsdeutung. É a interpretação do sonho. Porque para Freud é muito claro, dizendo, dá para se fazer uma análise de anos com um único sonho, de tanta informação inconsciente que ele tem e de tanto ponto repetitivo. Porque você pode sonhar inúmeras vezes com inúmeras coisas diferentes que terá um ponto de repetição, que é o umbigo dele, que a gente nunca vai acessar. Mas está ali se realizando, que é o que me parece que ele vai dizer agora, né? Abordemos agora a finalização do processo onírico. Esta consiste no fato de que o conteúdo do pensamento que havia sido regressivamente modificado e que foi transformado numa fantasia que expressa um desejo, agora torna-se consciente na forma de uma percepção sensorial. Contudo, cabe mencionar que, como ocorre com qualquer conteúdo perceptivo, também este foi o objeto de elaboração secundária. Dizemos, nesse caso, que o sujeito alucina o desejo do sonho e, por consequência, acredita que esse desejo está se realizando de fato. Isso é muito bonito. Entretanto, é justamente nessa última parte da formação do sonho que residem as maiores dúvidas e incertezas de nossa investigação. E para esclarecê-las, compararemos o sonho com outros estados patológicos que não são assemelhados. Mas olha que bonito isso aqui. Ele primeiro vai nos ofertar uma percepção sensorial como ponto final da coisa. Veja bem, o conteúdo do pensamento que havia sido regressivamente modificado agora torna-se consciente na forma de uma percepção sensorial. Eu vou levantar essa questão para vocês aqui. Para vocês, o que é que vocês pensam quando leem e escutam percepção sensorial? Posso? Claro. Sensorial me parece algo mais concreto no sentido físico, toque, acho que audição, olfato também entra, né? Perfeito. Percepção sensorial, Ana, o modo com que eu leio essa frase o conteúdo do pensamento que havia sido regressivamente modificado agora torna-se consciente na forma de corpo. Angústia, amor, desespero. Então, quando a gente tem um sonho e acorda com isso no corpo, quem aqui nunca sonhou que estava fazendo xixi e acordou desesperado achando que tinha feito xixi de verdade? Né?
Isso é a experiência corporal sem a presença real daquilo. Porque foi manifestado pelo inconsciente que se torna consciente, né? Então, só um minutinho, Ana. Então, essa percepção sensorial é eu perceber aquilo que é do meu corpo. É perceber que o meu corpo teve resultado. Ana. Eu acho que eu bagunço um pouquinho também ali com a questão do afeto. Eu não sei, assim, se você consegue Sim, sim, sim. distinguir melhor. Sim. Vamos fazer uma diferenciação entre esse afeto, boa pergunta, e a percepção sensorial. O afeto, ele é uma condição causada, às vezes, sem saber o que aconteceu, né? Eu tenho uma sensação, por exemplo, eu vejo uma pessoa e me dá um arrepio. Eu posso dizer, nossa, eu tô assim porque eu olhei para a cara da minha esposa. Eu acho ela linda e aí eu fico todo arrepiado. Mas o que da minha esposa? O que nesta cara? O afeto traz esse ponto enigmático. O afeto traz esse ponto de que afeta o corpo. É um corpo afetado, não só tomado como consciência. Por exemplo, tá você, Ana, parada, vamos trazer esse exemplo assim. E aí alguém esbarra no seu braço na rua, e aí esse esbarrar no seu braço te traz alguma sensação. Isso não quer dizer que seja afeto. Isso é uma percepção sensorial. Por quê? Porque tem um corpo sensitivo, um corpo que sente, e uma percepção de que alguém tocou. Mas aí vamos imaginar uma cena semelhante de uma pessoa que você gosta muito e que ainda nem sabe que você gosta dessa pessoa. E aí ela toca no seu braço, assim, passa no seu braço, ou segura o seu braço, e você arrepia. Pô, gente, o que aconteceu com essa pessoa botou a mão no meu braço? Eu fico todo aqui estranha. Isso é um afeto. É quando a sensação afeta o corpo, diferente de uma percepção sensorial. Eu percebo quando o meu cabelo, por exemplo, você que tem cabelo grande, o seu cabelo encosta na sua nuca. Então você vai perceber que tem uma coisa encostando na sua nuca. Se alguma coisa encostar na minha nuca, eu vou ter uma. Ops, o que é isso? Por quê? Porque eu não tenho cabelo que encosta. Então a percepção sensorial é outra, né? Quando um corpo estranho toca na gente sem que a gente veja. Então, quando tornar-se consciente, o Freud fala isso, inclusive, né, para que a gente tem que abrir mão dessa ideia de tornar as coisas conscientes, o tornar-se consciente é nessa medida de que eu tenho uma consciência do meu corpo puramente por uma forma de sensação, né? Mas ele não representa nada. Eu acordei achando que eu fiz xixi enquanto eu sonhava, botei a mão na minha calça, não tem xixi, volto a dormir, puro. Então nada me afetou ali. É só uma sensação, uma percepção que eu tive desse corpo, né? A partir do sonho. Esta é a questão. É tomar consciência desse corpo. Respondeu? Eu ainda quero muito ter um tempo na vida para poder fazer uma forma de seminário durante um ano inteiro estudando só o afeto. Sabe assim? Vamos declarar os estudos do afeto. Porque só o André Guin que, em certa medida, aprofundou mesmo ali no afeto. Mas também não foi lá essas coisas, no sentido de ele estava também interessado por outros pontos. Mas eu sou doido para... Vamos pegar todos os textos que Freud declara o afeto, que não são muitos, mas vamos pensar. Eu ainda vou fazer isso na vida, eu estou novo ainda. Mas vamos lá. As partes essenciais do trabalho onírico, embora não sejam fenômenos exclusivos do sonho, são a formação de uma fantasia expressa, que expressa um desejo, e uma regressão. E a regressão dessa fantasia até a alucinação. Isso que é importante a gente deixar claro. Então, vamos dar uma lida ali até o primeiro ponto e a gente volta nessa afirmação. Podemos encontrá-las também em dois estados patológicos. Nos estados de confusão alucinatória aguda, amência, e na fase alucinatória da esquizofrenia. Então, olha aqui, o Freud tentando nos engalobar, tentando nos comparar o sonho com uma sensação esquizofrênica, né? E se a gente apertar e pensar, é bem possível. Assim. O sonho é um estado alucinatório muito, muito forte, né? O delírio, veja bem, o delírio alucinatório da amência é claramente reconhecível como uma fantasia que expressa um desejo, com frequência tão bem organizada
quanto um belo devaneio. O desejo aqui para Freud não é somente aquilo, enquanto Lacan vai dizer, né? Não tem essa força dessa filosofia francesa de língua latina, né? A gente escuta isso na psicanálise o tempo todo assim, banca o seu desejo. O Freud não está interessado que você faça isso, porque não tem interesse mesmo. Tem duas propostas, inclusive, depois a gente pode entrar nelas, da palavra desejo em alemão, né? Então, aqui, enquanto Wunsch, né? Aqui o desejo, aqui, se eu não me engano, ele está falando enquanto Wunsch, é aquilo que é o Wunsch Fantasy. Então, aquilo, o Wunsch enquanto um desejo já realizável. Por que já realizável? Porque, olha, é uma formação de uma fantasia que expressa um desejo. Que desejo é esse? Um desejo que já aconteceu. Porque se eu acordo e lembro do sonho, porque aquele sonho já realizou. A frase do Freud é categórica. O inconsciente, o sonho é uma realização de um desejo. Qual desejo? Consciente. Não é esse desejo que eu tenho. Aí você fala, cacete, Marcelo, eu sonhei que eu fui traído. E no mesmo sonho eu fui dar um tiro no amante da minha esposa, eu dei um tiro no meu pai. Aí eu descobri que o amante da minha esposa era meu pai. Como que eu posso ter desejo nisso? Não se trata do conteúdo. Se trata somente da manifestação energética que chegou à consciência. É só isso. O conteúdo, a interpretação, isso quem oferta é a consciência. E olha, o delírio alucinatório da amência é claramente reconhecível como uma fantasia que expressa um desejo, com frequência tão bem organizada quanto um belo devaneio. Genericamente, trata-se, portanto, de psicoses alucinatórias de desejo, que podem ser atribuídas tanto ao fenômeno do sonho quanto ao quadro de amência. Eu separei aqui para gente. Cadê esse baixo aqui? Não vai, querido? Eu coloquei aqui um conceito. Cadê, gente? É possível, papai. Achei. Aqui, ó. O que é o estado de amência? Amência é um termo utilizado pela psiquiatria e neurologia para se referir a um estado de confusão mental profunda, caracterizado por desorientação, perda de contato com a realidade e comprometimento severo das funções cognitivas. Cadê? O delírio alucinatório de amência é claramente reconhecível como uma fantasia que expressa um desejo. Olha Freud nos colocando uma fantasia e o desejo como uma perda de realidade, né? Diferente da amnésia, que envolve perda de memória, a amência afeta de forma global as capacidades mentais da pessoa, muitas vezes causando delírios, alucinações e incapacidade de realizar atividades simples do cotidiano. Este estado pode ser causado por várias condições, como infecções do sistema nervoso central, traumas cerebrais, intoxicações, distúrbios. Em alguns casos, a amência é transitória, enquanto em outros pode se tornar crônica, dependendo da causa subjacente. Então, veja bem, aqui o Freud trata dessa amência, né, assim, e fazendo uma embolada ali, né? Por que essa embolada? E por que eu acho que é válido a gente levar em consideração esse bololô que Freud faz? Porque aqui, em 1917, o Freud ainda não tem uma concepção muito declarada disso que a gente vai chamar hoje de estrutura, né? O Freud ainda chamava as psicoses, em muita medida, de neuroses narcísicas, né? Então, ainda levava ao estatuto das neuroses. Mas, finalzinho da vida, ele já vai fazer uma separação muito boa, principalmente quando ele vai fazer o recalque, o desmentido,
e o Verpfeffern, que é o fora-oclusão, né? Então, ele vai fazer uma diferenciação entre esses três pontos. Lá para 1927, quando ele escreve o fetichismo, ele já está ali bem estruturado. Aqui, então, ele vai fazer um pouco de embromation, né? Ele vai embolar o meio campo aqui. Mas dá para entender. Eu, particularmente, acredito que é possível a gente entender o que ele quer dizer, né? Ainda mais que ele médico vai colocando aqui esses quadros de amência, etc. Contudo, poderíamos contrapor a isso o fato também de haver sonhos que contêm apenas fantasias que expressam desejos. Todas elas ricas em conteúdos e nada distorcidos. Já a fase alucinatória da esquizofrenia é menos bem estudada, mas, em geral, parece ser composta por vários aspectos e provavelmente se trata, em essência, de uma nova tentativa de restituição, um esforço de restituir o investimento libidinal. Olha aqui, ó. Um esforço em restituir o investimento libidinal às representações de objeto. Olha como é que é importante a gente entender aqui o que é a tentativa alucinatória de um sujeito esquizofrênico, né? Ele tenta restituir, ele faz um esforço em pegar novamente. Aqui eu não concordo em pegar novamente, mas às vezes o Freud vai dar essa ideia de que o psicótico ele teve em algum momento uma perda do investimento libidinal, ele nunca teve, né? Porque ele é o próprio objeto. Então, ele está no narcisismo primário, um eu precarizado. Então, quando ele faz um esforço para restituir o investimento libidinal às representações de objeto, ele ainda tem uma certa dificuldade, e por isso que ele alucina, para ele construir uma nova identidade diante disso que ele não tem. Então, ele faz um esforço de restituir, porque restituir parece que já perdeu e está tentando de novo. Para mim, é de instituir, de constituir um investimento libidinal. Só que não é possível. Não é possível. E aí a gente vai ouvir, muitas vezes, que o psicótico não deseja. Porque para haver desejo, há necessidade, isso principalmente nas leituras lacanianas, há necessidade de exteriorizar. Mas para Freud, em certa medida, o desejo está para todos. Nossa comparação entre o estado alucinatório no sonho e em outras afecções patológicas terá de se restringir à amência e à esquizofrenia, pois, infelizmente, não tem experiência própria a respeito das alucinações e outros quadros. Nem posso lançar a mão das experiências de outros colegas. Isso aqui é o Freud sendo bonitinho com ele mesmo. Não vou entrar nessa celema, não, porque eu não tenho experiência, né? Vou ficar aqui só com as minhas neuroses mesmo. Entretanto, ao menos já podemos deixar claro que a psicose alucinatória de desejo, ocorre ela no sonho ou em outras situações, realiza duas operações a serem discriminadas. Não só traz à consciência os desejos escondidos ou recalcados, mas também os apresenta de modo que acreditemos que de fato tivesse se realizado. E aqui eu acho muito interessante, porque isso aqui também é uma coisa muito comum a gente, né? Assim, às vezes a gente não sabe, a gente acorda com uma sensação de que a coisa aconteceu, né? Não sei se aconteceu ou não aconteceu. Então, isso também eu acho muito interessante a gente poder ter em vista. É importante compreender essa concomitância. Nosso juízo. Deixa eu só dar uma coisa aqui, gente. Ui. Ó, nosso juízo. Depende de novo. Aqui. Nosso juízo é perfeitamente capaz de produzir, de distinguir, mas nosso juízo é perfeitamente capaz de distinguir a diferença entre aquilo que é real e o que são representações mentais e desejos. Por mais intensos que os dois últimos sejam. Portanto,
Depois que os desejos inconscientes se tornam conscientes, a psique não toma esses desejos como se tivesse fatos sido realizados. Então, olha que legal aqui. O desejo entrando aqui como possibilidade e compreensão de que não foi realizado, de que isso não aconteceu na vida, mas ele foi realizado de modo inconsciente. Por outro lado, parece razoável pressupormos que o ser humano atribui o caráter de realidade às coisas a partir da percepção providenciada pelos sentidos. Podemos agora concluir que atribuímos o status de realidade à nossa percepção. Somente nos casos em que um pensamento tem encontrado o caminho da regressão, para a regressão, chegado até os resíduos inconscientes da lembrança do objeto. E daí conseguimos alcançar a percepção. Então, veja bem, ele começa a dizer que aqui a experiência ela se torna autoridade. Né? Ou seja, o status de realidade ele vai acontecer a partir da nossa percepção. E olha que interessante isso aqui. Porque é isso mesmo, né? Assim, vamos dizer, por exemplo, experiências sobrenaturais. Uma pessoa que viu um espírito. Somente ela vivenciou aquilo. Então, o status de realidade é a partir da nossa percepção comum. Né? Eu estava discutindo ontem, estava conversando com os colegas ontem, e aí um colega fez um comentário meio grosseiro, assim, e aí o outro falou, porra, velho, precisa disso, né? Falou, mas foi ruim, assim? Meu comentário te causou alguma coisa? Ele falou, claro, eu fiquei mal com esse comentário. Ele falou, nem fiz um comentário para te machucar, não, acho que é bobagem. Aí ele diz, desculpa aí, cara, mas quem recebe a violência que tem que dizer, né? O que ele me diz é isso, o status de realidade é a partir da minha percepção, não é a partir da sua, não. Então, eu fui violentado, você me violentou, sim. Não é você quem diz, sou eu que digo que foi o violentado, né? Então é isso. E o que violentou também tem o status de realidade dele, de acreditar que ele não foi violento. Né? E aí nós temos o direito, que vai ser o ponto de vista de um, e o status de realidade de outro. A alucinação, portanto, traz consigo a convicção de tratar-se de uma realidade. Olha que bonito isso. A alucinação, portanto, traz consigo a convicção de tratar-se de uma realidade. A questão que então se coloca é qual será o pré-requisito para que surja uma alucinação. Nossa primeira resposta é a de que é preciso que ocorra uma regressão. Substituiremos, então, a nossa pergunta sobre como se forma a alucinação por outra acerca de como surge o mecanismo da regressão. A resposta a essa nova pergunta, no caso do sonho, é fácil. A regressão dos pensamentos oníricos, pré-conscientes, até as imagens referentes às memórias de coisa. Aparentemente, é a consequência da atração dos representantes pulsionais inconscientes, por exemplo, as lembranças recalcadas de experiência, tem sobre o pensamento expresso pelas palavras. Porém, logo percebemos que estamos na trilha errada. Se o segredo da alucinação não fosse outro senão da regressão, qualquer regressão suficientemente intensa deveria ter como resultado uma alucinação acompanhada de uma crença da sua realidade. Mas conhecemos muito bem aqueles casos em que um pensamento reflexivo regride e traz à consciência imagens mnemênicas visuais muito claras, e mesmo assim, em momento algum, o pensamento é tomado pelo sujeito como percepção de algo real. Compreende essa parte? Quando Freud vai dizer, sobretudo, essa última parte que eu... Oh, meu Deus. Essa última parte que eu li, cadê o mouse? Os pensamentos reflexivos, que são os devaneios, né?
traz à consciência imagens minêmicas visuais muito claras, mas que elas... É que quando a gente vai ter uma certa... A gente tenta ali parar e tem uma certa viagem e cria situações... Por exemplo, você brigou com seu namorado e aí você começa a defletir, a devanear, entra nessa discussão de briga e cria-se um cenário. Você sabe que aquela criação é somente uma satisfação e que aquilo não aconteceu. Tá? É disso que me parece que Freud está trazendo. Que é um pensamento reflexivo que regride à consciência as imagens minêmicas, muito claras, e mesmo assim, em algum momento, o pensamento é tomado pelo sujeito como percepção, algo real. Não é assim? Eu posso até pensar ou duvidar, mas eu sei que aquilo não é real. Teve uma paciente que falou uma coisa que eu achei muito legal. Ela trabalhou por muito tempo em análise, acho que eu já disse isso aqui. É tanto grupo que eu fico um pouco perdido nos exemplos. Mas ela chegou e disse assim, Marcel, eu tenho uma certa resistência ao meu pai, porque um dia, quando eu era pequena, assim, nós fizemos bagunça, eu e meu irmão, mas ele tinha feito uma bagunça maior, e meu pai acabou batendo em mim. A gente discutindo, eu lembro muito bem disso, a gente na varanda, eu de calcinha, eu e meu irmão de cueca, e meu pai me deu um tapa na coxa. Eu lembro muito bem do quão aquilo me machucou, não fisicamente. Aí ela chega na sessão um dia para trás, transtornada, porque no almoço de família, eles vão citar esse dia, e todos da família dizem, mas quem tomou o tapa foi seu irmão. Olha como ela cria uma resistência ao pai por ele agredi-lo, por um fato que não aconteceu. Essa aqui. Mesmo assim, em algum momento, o pensamento é tomado pelo sujeito como uma percepção de algo real. Então, ela vai tomar a ideia, ela constrói uma fantasia sobre aquilo. E aí a gente vai trabalhar por que é que ela apanhou, né? Sendo que ela não apanhou de fato. Né? E aí, Marcel, nada de braçada não bate numa criança, né? Que é a construção da fantasia. E aí o Freud dá seguimento aqui, né? Aliás, poderíamos também imaginar perfeitamente que o trabalho onírico chegue até tais imagens minêmicas, ainda inconscientes, as torne consciente e a seguir nos apresente uma fantasia que expressa desejos pelos quais sentimos nostalgia, sem que venhamos confundir essa fantasia com a realização real dos desejos. A alucinação deve ser, portanto, mais do que do que a vivificação regressiva das imagens minêmicas que se encontram em estado inconsciente. Tenhamos em mente, ainda, que é essencial que a psique tenha a capacidade de distinguir entre percepções e apenas representações, por mais intensamente que essas últimas estejam sendo recordadas. Toda a nossa relação com o mundo externo, com a realidade, depende desta capacidade. Anteriormente, formulamos a ficção de que nem sempre tivemos essa capacidade, de que, no início de nossa vida psíquica, assim que sentíamos falta de um objeto que nos satisfizesse, nós realmente o alucinávamos. E isso depois nós vamos aprender mês que vem, a partir do mês que vem, do Fordá, né? Olha, e aí vamos ler esse parágrafo, depois a gente volta nele. Contudo, na medida em que a satisfação não ocorria, esses repetidos insucessos devem muito rapidamente ter levado a nossa psique a criar um dispositivo por meio do qual uma percepção ilusória podia ter distinguido da satisfação real. E também podiam ser evitadas novas confusões no futuro. Em outras palavras, estamos supondo que muito cedo deixamos de lado a satisfação alucinatória do desejo, instituindo algo como um teste de realidade. A questão que aí surge, é em que consiste esse teste de realidade. E como a psicose alucinatória de desejo é capaz de suspender o teste de realidade, reconstituindo
a antiga modalidade de satisfação. Então, veja bem, nós estamos aqui com isso muito importante. Toda a nossa relação com o mundo externo, com a realidade, depende da capacidade de que a gente possa entender o que é percepção e o que é representação. Freud, meu Deus, e para onde? Acho que eu desci a página. Desci a página. Freud, aqui, nos diz a função da análise. Poder fazer o sujeito entender o que é da percepção e o que são representações. O que é tomar consciência e o que é estar na consciência. Tomar consciência é no campo da representação. Eu tomo consciência de que no fundo da câmera da Ana, no fundo da câmera da Ana, das duas Anas, e no fundo da câmera do Marcel tem uma planta. Isso é perceptível. Isso está na minha consciência. E que eu possa sonhar com isso. Pode ser que eu sonhe com planta. Mas essa percepção é tomar consciência. Eu tomo consciência disso. Mas a função da análise não é tomar consciência. E é aí que está a diferenciação de uma análise e de uma terapia. A terapia é colocar o sujeito a tomar consciência. Na análise, é o sujeito colocar as suas representações conscientes. Estar na consciência não quer dizer estar consciente da coisa. Compreende? Então, aí que está o que da análise. É fazer com que o sujeito possa dizer desse mundo externo, dessa realidade, e disso que é ilusório, colocando isso no ponto da consciência. Estar consciente, saber que tem planta, não diferencia nada para mim. Eu tenho percepção e isso faz parte do mundo. Mas o que essas plantas, elas tocam, como elas tocam, o que elas vivem, o que elas demonstram, o que elas representam, aí já é outra coisa. E é aí que a gente tem que atuar. Na condição das representações. Alguma dúvida até aqui, gente? Pai amado, o texto não acaba nunca, olha. Não dúvida não? Então vamos lá. Para responder esta questão, devemos agora definir mais detalhadamente o terceiro de nosso sistema psíquico, sistema consciente, que até o momento não havíamos separado claramente da pré-consciência. Agora, gente, agora é o puro suco da delícia, porque Freud dificilmente fala do que é consciência. Não que ele vai deixar muito claro para a gente, que também não, mas já é alguma coisa. Antes, no livro Interpretação dos Sonhos, mostramos ser necessário considerar que nossa percepção consciente é um produto da atividade de um sistema especial. A esse sistema, atribuímos, na ocasião, certas características bastante peculiares e temos boas razões para ainda lhe acrescentarmos mais algumas. Esse sistema, que havia sido denominado como percepção, recobre-se e coincide com o sistema da consciência. Percebe? Sempre ressaltando, a percepção e a consciência estão fora da memória psíquica. Vamos? Cuja atividade, em geral, depende do tornar-se consciente. Mas, nesse estágio... Então, vamos lá. Percepção e sistema consciente coincidem, depende do tornar-se consciente. Então, trabalhar com a consciência é puramente no entendimento de fazer as coisas tornar-se consciente. Mas nesse estágio de nossas investigações, ainda não estamos em condições de afirmar se o fato de algo tornar-se consciente se explica apenas pela pertinência integral desse conteúdo a um sistema ou se há outros aspectos. Sabemos que, por vezes, podemos ter a percepção sensorial de imagens minêmicas, às quais não é possível atribuir uma localização psíquica específica no sistema consciente ou percepção. Aqui, sabemos que podemos ter a percepção sensorial de imagens minêmicas,
às quais não é possível atribuir uma localização psíquica específica no sistema consciente de percepção. Aqui, Ana, cadê meu mouse? Aqui temos uma possibilidade de entendimento do que é o afeto. Certo? Porque eu tenho uma percepção sensorial de imagens minêmicas, ou seja, de imagens que são inconscientes, às quais não é possível atribuir a consciência e a percepção. Tudo aquilo que não se torna consciente é afeto. Embora todo afeto é consciente. Percebe a diferença? O estar consciente é o ato. Estar na consciência é na tópica consciência. É estar naquilo que Freud chamou de consciência. Mas nem tudo que está na consciência, nós temos consciência dele. Isso que é o que pega em Freud. Que tudo que a gente acha que está na consciência, a gente tem acesso. Não. Está na consciência não quer dizer que torna-se consciente. Ana? Paula? Vou chamar de Luísa e Paula, para não ficar. Paula, certo? Eu fiz uma cara... É que deu um nó assim na minha cabeça, que eu não consigo nem dizer o quê. Mas, tá, talvez eu vou tentar. Porque eu lembrei de uma paciente. Não sei. Tá. Eu lembrei de uma paciente que ela teve algumas cenas, né? Mas ela se lembra de uma cena de abuso na infância por parte do irmão. Acho que um longo período ela não acessou isso. E aí, em um determinado momento, ia ter relação sexual com um companheiro, isso veio à tona ali para ela. Então, isso que a gente está falando aqui, seria isso o afeto? Que vem a partir de algo e que afeta ela e que, enfim, recorda de algo a partir daquela percepção. Daquela percepção sensorial. Sensorial. Tá. Por isso que, às vezes, um toque, a gente chama de gatilho hoje, né? Qual é o gatilho? Por isso que algum toque nos leva ao incômodo, porque tomamos consciência, o afeto está no consciente, mas a gente não sabe o que é. Eu tenho consciência do que o meu corpo está em estado de mal-estar, mas eu não sei dar nome. Ah, tá. Agora eu entendi. Entende? Uhum. Então, essa paciente sua, eu particularmente pensaria o quê? De onde é que isso veio? Para que não volte. Uhum. Tá? Porque está no consciente, mas não é consciente para ela. Entende? Uhum. Está no consciente porque está no corpo, mas não está consciente para ela. O eu dela não acessou nada. Porque ele acessa o afeto, mas não acessa a ideia. Acessa a quantidade de energia, mas não acessou a qualidade da energia. Então, ela acessou somente a experimentação do corpo. Por isso que, quando ela vai falar sobre abuso, é possível que a gente faça o quê? Que a gente peça para poder dizer do abuso. Me conte o que você sabe. O que você sabe, porque eu não estou interessado se é verdade. Eu estou interessado no que você tem que contar. Para que possa ter lugar na palavra. E aí diz, então ela tomou consciência. Não, não me interessa ela tomar. O abuso, ela já tomou consciência, porque ela está falando do abuso. Ela tomou consciência. O negócio é o eu ter acesso a isso na consciência. Percebe? É disso que eu estou dizendo. Então, vamos lá. Para avançarmos nessa questão, na pertinência sistêmica dos conteúdos conscientes, teríamos de ter conseguido investigar mais detalhadamente o sistema consciente. Algo que não faremos aqui. Olha que beleza. De modo que teremos de adiar a discussão dessa dificuldade particular para outra ocasião. Todavia, nada agora nos impede para suprirmos as necessidades mais imediatas de nossa discussão atual sobre a alucinação,
de adotarmos uma suposição, a de que a alucinação consiste em um investimento no sistema consciente, perceptivo, que não nos atinge vindo de fora, como seria normal, mas a partir de dentro. Neste caso, o pré-requisito da alucinação seria regressão vinda de dentro. A regressão vinda de dentro tem logrado atingir diretamente o sistema consciente perceptivo e conseguido, assim, passar ao largo teste da realidade. O que ele está dizendo é que como é que eu posso ter na consciência, já que a consciência é percepção, e a percepção ela é uma percepção da realidade, como é que a alucinação dá esse torto? Por que a alucinação pode ser alucinação? Porque a alucinação chega à consciência, ao sistema consciente. Como é que ele pode chegar ao sistema consciente, que é um sistema perceptivo do mundo real, e ainda assim tornar-se a alucinação como uma realidade? E aí ele vai dizer: acrescentamos a essa suposição que ainda outra ideia que já havíamos formulado em um contexto anterior, Pulsões e seus destinos, a de que os organismos que ainda estão indefesos e despreparados se servem de suas percepções para correlacionar as ações aos seus músculos com o dentro e o fora, desenvolvendo assim uma orientação inicial do mundo. Podemos conceber, então, esse processo do seguinte modo: uma percepção levada a desaparecer em decorrência de uma ação será reconhecida como externa, isto é, como real. Nos casos em que uma ação nada modificou na percepção, indica ao organismo que ela provém do interior do próprio corpo, portanto, passa a ser considerada como sendo não real. Perdi aqui. Aqui. É de grande valor para o indivíduo possuir um marcador que identifique o que é real e lhe permita lidar com as dificuldades que se apresentam na realidade. Para o indivíduo, é de suma importância estar dotado de uma capacidade semelhante para atuar contra as exigências frequentemente implacáveis de suas pulsões. É por esse motivo que ele despende tanto esforço para transpor para fora, para projetar-se aquilo que oprime internamente. Vemo-nos, então, obrigados, após uma dissecção detalhada do aparelho psíquico, a atribuir exclusivamente ao sistema consciente o mérito de ter gerado uma capacidade de orientação no mundo a partir da diferenciação entre o interno e o externo. Temos, então, Ana, de supor que o consciente dispõe de uma inervação motora através do qual constata se é possível fazer uma percepção desaparecer ou se ela permanece resistente. O teste de realidade não precisa ser nada mais do que esse dispositivo. Isso é, por ora, tudo que podemos afirmar sobre esse ponto, já que a natureza e o modo de funcionamento do sistema consciente nos são ainda muito pouco conhecidos. Daremos ao teste de realidade um lugar de destaque entre as grandes instituições do eu. Nós o situaremos entre os sistemas psíquicos e ao lado da censura, que já conhecemos bem. Num futuro próximo, esperamos que a análise das afecções narcísicas nos ajude a trazer luz a ainda outras dessas instituições. O Freud, eu gosto muito do Freud aqui, porque ele está fazendo o quê? Falando, para depois dizer, não sei. Ele supôs, jogou tudo no ventilador e depois ele juntou tudo e falou, então, eu não sei muito do sistema consciente não, gente. Eu tô produzindo ainda, né? Então, assim, vou colocar aqui nas instituições do eu, perto da censura, para ver se isso funciona. Mas não funciona, porque não vai ser disso que se trata futuramente, né? O eu é exatamente isso que a gente está insistindo. O eu, ele terá a sua parte consciente,
mas não quer dizer que ele terá acesso a essa parte consciente, né? Ele só tentou aqui nos engalobar, falando que conseguiria dar uma resposta para uma pergunta que ele não estava disposto a fazer. Não estava entendendo o que ele faria. Tá? A patologia nos fornece dados a respeito do modo como o teste de realidade é suspenso ou posto fora de ação na psique. Na psicose de desejo encontrada nos quadros de amência, podemos ver isso de maneira ainda mais nítida do que no sonho. A amência é a reação de uma perda que a realidade confirma, mas que o eu renega. Aqui ele começa a trazer o conceito de felônio, que é o desmentido. Tá? Por ser-lhe insuportável constatá-la. Olha aqui, a patologia nos fornece dados a respeito do teste de realidade. Na psicose de desejo encontrada nos quadros de amência, podemos ver isso de maneira mais nítida do que no sonho. A amência é a reação de uma perda de realidade. Uma perda que a realidade confirma, mas que o eu renega. Olha isso aqui, se não é a amência tomada como uma das condições da neurose. Onde a gente viu isso? Lucas, Rebeca, Raí, Rodrigo, Paula e Luísa. Onde nós vemos isso? Pandemia. O sujeito que não colocava máscara, ele tinha uma perda que a realidade confirma, mas que o eu nega. Qual perda? Da vida. Eu tenho a condição de morrer, mas é tão precário que a morte só vai ser confirmada a partir do objeto. A máscara se torna o objeto de castração. Então, quem tem máscara acredita que pode morrer. Quem não tem máscara nega a morte. Ele não está negando a morte. Ele está dizendo que há uma perda da realidade que o meu eu não está aceitando. Então, se eu uso máscara, é porque o meu eu aceita a morte. Se eu não uso máscara, é porque o meu eu não está aceitando a morte. Então, isto é uma bobagem. Isto não existe. Compreende onde é que entra esse conceito que Freud começa a trazer como negação? Ele está trazendo da amência, mas isso é a pura negação neurótica mesmo, né? É aquilo, assim, eu não quero ver nenhuma... Eu vou apagar o meu ex, a minha ex, da rede social, porque eu não quero ver nenhuma foto dela. Como ver fotos fosse apagar a existência dela? Ela existe, querido. Ela existe dentro do seu coração ainda. Ela está fazendo uma desgraça aí dentro. Não vai ser você ver a foto, mas se eu ver a foto, piora. Não vai piorar, não, tá? Encontrar com o objeto não quer dizer que vai piorar a situação. O negócio é que o que piora a situação é a negação do objeto. Aceite que você ainda sofre. Aceite que você ainda ama enlouquecidamente. Aceite que você gostaria de entrar em contato para voltar. Às vezes, entre em contato para ver se volta. Entre em contato para ver o que tem. Né? Por lhe ser insuportável constatá-la. Em consequência disso, o eu rompe sua relação com a realidade, retira do sistema de percepções consciência, a carga de investimento, ou melhor, o investimento determinado, cuja natureza ainda poderá vir a ser objeto de uma futura investigação. Assim, ao afastar-se da realidade dessa maneira, o teste de realidade é posto de lado. As fantasias que expressam desejos não podem, então, avançar para dentro do sistema, sendo aí reconhecidos como uma realidade melhor. Este reconhecimento das cargas de investimento constitui um dos diversos momentos que compõem um processo de recalque. A mente se oferece o interessante espetáculo de que o eu se dissolva de um de seus... se dissolva, sabe? Um dos seus órgãos, talvez daquele que lhe possa ser servido mais fielmente e estado mais intimamente vinculado a ele.
Meu Deus, não acaba. Mas vai acabar agora. O que o recalque realiza na amência corresponde ao que é realizado nos sonhos pela renúncia voluntária. Estado de sono nada quer saber do mundo exterior e não se interessa pela realidade, ou somente na medida em que há ameaça de ser despertado por ela. Assim, ele retira as cargas de investimentos do sistema consciente, como também dos outros sistemas pré-consciente e inconsciente. Mas é claro que consegue fazê-los apenas enquanto as diversas posições ocupadas por carga de investimentos obedecerem ao desejo de dormir. Naturalmente, quando o sistema consciente não está mais investido, torna-se inviável realizar os testes de realidade e este é suspenso. De modo que as excitações, que haviam seguido o caminho da regressão de forma autônoma e a revelia do estado de sono, encontrarão agora liberado o caminho até o sistema consciente e atingi-lo, e ao atingi-lo, serão percebidas como se fossem uma realidade incontestável. Olha que loucura, então. O teste de realidade está onde? No sistema consciente. Por isso que a gente sonha os mais absurdos sonhos possíveis. Eu lembro de uma paciente, há 1000 anos atrás, falando uma coisa que eu adorei. O sonho. Ela falou, voava e caía do céu baleias. As baleias caíam no solo e mordiam as pernas das pessoas. Eu juro que eu imaginei essa cena por dias. Falei, caralho, que coisa mais absurda e criativa da vida. Baleias caindo do céu, caía no chão e mordiscava as pernas das pessoas. Isso é muito ridículo, mas é muito genial, assim, porque a gente jamais imaginaria uma coisa dessa. A consciência não tem essa perspectiva, porque ela ainda está ligada à percepção e ao teste de realidade. E aí, quando a gente escuta isso consciente, fala, cara, isso faz nenhum sentido. É por isso que, às vezes, a gente tem um pouco de fica puto com o filme e fala, velho, isso nunca ia acontecer na realidade. É por isso que é um filme, meu bem. O filme foi para aguçar a nossa consciência sem estar perto da teste de realidade. O filme foi feito para aguçar a fantasia. Eu sou doido, eu ainda espero a cartinha de Harry Potter chegar na minha casa. Porque senão eu sou um trouxa, eu não quero ser um trouxa, eu quero ser um bruxo. Então eu fico esperando. Harry Potter é uma coisa maravilhosa na minha vida. E aí eu penso, se eu sair e falar que Harry Potter é uma besteira, vida triste a mim. Vida triste. Então, assim, são 20 anos investido em Harry Potter que eu não vou abandonar agora, não. É isso, eu vou abandonar agora, não. Eu já tenho até o meu animal, que é um gato, né? Quando eu faço o poder, eu vejo um gato. Então é isso, eu tenho toda uma construção, eu leio o livro. Todas as férias eu vou ler os livros do Harry Potter, todas as férias eu vou assistir Harry Potter, eu brigo, querendo saber o nome dos negócios, eu esqueço o nome do negócio, fico irritado. É isso, é um investimento da fantasia que jamais permitiria se eu acreditasse que o filme precisaria tratar a realidade, sabe? Não, não precisa, não. Ah, mas o carro tá voando, bicho. O carro pulou 150 metros. É filme, querido, ele pode. Não pule isso na realidade, que não vai acontecer, mas no filme pode. Então, faça bem o proveito de filmes. Que a função dele é essa mesmo. A partir das nossas ponderações, fica então claro que podemos inferir que a psicose alucinatória encontrada na demência precoce não pode estar entre os sintomas de entrada na afecção. Aqui é uma viagem do Freud que está tentando organizar alguma coisa que não organiza muito. No que diz respeito à psicologia dos processos oníricos, chegamos então ao resultado de que todas as características essenciais do sonho são determinadas pelo estado do sono. O velho Aristóteles tinha toda razão quando dizia que o sonho é uma atividade psíquica de quem dorme. A isso nós podemos ainda acrescentar. Trata-se de um resto
trata-se de um resto de atividade psíquica possibilitado pelo fato de que o estado narcísico do sono não conseguiu impor-se totalmente. Embora isso possa não soar muito diferente do que psicólogos e filósofos sempre disseram, estamos nos baseando em uma concepção totalmente diversa a respeito da estrutura e do funcionamento do aparelho psíquico, que, em relação às concepções anteriores à nossa, tem a vantagem de elucidar todos os detalhes do sonho. Encerramos, graças a Deus, agora com o resultado, com o resumo do que uma concepção tópica do processo de recalque agregou à nossa compreensão do mecanismo das perturbações psíquicas. No sonho, a retirada de carga de investimento atinge todos os sistemas por igual. Nas neuroses de transferência, somente o investimento pré-consciente é retirado. Na esquizofrenia, o investimento de carga é recolhida do inconsciente. E, finalmente, na amência, há uma retirada do investimento da consciência. Vamos deixar claro uma coisa. O que é retirado da neurose? Os investimentos de palavra. Na neurose, o que é retirado é a palavra. Não tem palavra no sonho. Na psicose, o que é retirado é o inconsciente, porque não há objeto. Na amência, aqui a gente pode trocar por perversão, tá bom? O que é retirado é a perda, que é o investimento que a consciência determina. Por que a consciência determina a perda? Porque a perda está na realidade. O que nos faz ser castrados é a realidade. Então, olha, em 1917, Freud nos trazendo um texto bobo, suplemento metapsicológico à teoria dos sonhos. Eu duvido que alguém aqui pegaria esse texto para ler à toa. Lá, vou ler esse texto. Vou ler. Que é um texto absurdamente técnico, prático, e começa a trabalhar a ideia estrutural da neurose, da psicose e da perfeição. O que retorna na neurose é a pré-consciência, o que retorna na psicose é o inconsciente, o que retorna na perversão é a consciência. Por isso, Paulo, que o perverso localiza e te causa pânico na sua consciência, na sua fantasia. Ele sabe o que é que você pode perder e é ali que ele vai. Só você ver o maníaco do Tinder, como é que é o nome do documentário? Ai, gente, o ladrão do Tinder, alguma coisa do Tinder. É um documentário de 1h40, que mostra um sujeito perverso em ação. Vou usar outro perverso que está muito aí às voltas hoje, Pablo Marçal. Ele é um sujeito perverso, ele é perverso. E ele aponta exatamente na condição da fantasia. Qual a fantasia do Boulos? Ser íntegro, que você é cheirador. Qual é a fantasia de um prefeito? Você é bandido. Qual é a fantasia de uma mulher? Você é uma mulher chata, que não sabe, você não devia estar aqui. Qual é a fantasia de um apresentador? Você não serve para nada. Ou seja, ele nomeia e apelida todos aqueles a partir da sua fantasia. O Boulos ser usuário de cocaína é muito, muito significativo. Que é um sujeito que trabalha com a população de rua. Então, ele iguala o sujeito. Então, a perversidade está em o sujeito se relacionar e te devolver a sua fantasia. Então, é isso aqui. Por quê? Porque a retirada de inconsciente, a retirada vem da consciência, que é onde
Mas isso aqui o Freud está dizendo no sonho, tá? Vou riscar aqui. O que tem no sonho? Mas a retirada, o que causa um sujeito perverso, é exatamente o ponto de entender na consciência, pelo teste da realidade, que ele é impotente. Não dá pra fazer tudo. E aí ele teve uma saída muito triste, porque ele perdeu. Ou seja, a realidade escancara para ele a castração. Ele vai inventar 1 milhão de respostas. Vai falar que, ele até falou, né, que nós vibramos errado, que vai usar qualquer referência para tentar tampar a sua própria castração, a sua precariedade neurótica. Gente, uma perguntinha aí para eu poder ficar um pouquinho calado. Perguntas, considerações, o que vocês querem dizer? Uma consideração é que eu queria que fosse toda semana. Gostaria, não vou mentir que eu também gostaria de ser toda semana, mas aí não é possível. E tem outro grupo de férias. Um grupo de férias. E eu vou fazer esse retorno nesse grupo do Além, que agora vai ser o Além do Príncipe de Prazer, que esse ano ainda vai ser uma vez por mês, mas no ano que vem, que a gente continuará com ele, eu acho que eu vou mudar para quinzenal, porque depois dele eu vou entrar com o Eu e o Isso, que é um texto também que ninguém lê, né? Eu quero, porque o Além do Príncipe de Prazer nós vamos demorar uns 5, 6 meses, facilmente. Quero ler 2 capítulos por, mas eu tenho interesse, e aí nós vamos ler também nesta tradução, que está lá, salvo, né? É o que a gente está. E aí eu quero ler o Além do Preciso de Prazer, porque é o texto que é um texto muito investido, mas pouco investido, se é que vocês me entendem, sabe? É muito citado e pouco investido, porque realmente é um texto um pouco chato, um pouco maçante, mas eu acho que ele é um texto que a gente precisa investir, porque é um movimento que o Freud faz com tanta delicadeza, com tanta preocupação, né? Assim, é um Freud muito preocupado, a gente trazer ele a partir do mês que vem. Então, nós vamos começar mês que vem com Além do Princípio de Prazer. Eu aguardo vocês. Tudo indica, gente, inclusive, que eu vou abrir um grupo de WhatsApp. Mas, se vocês quiserem sair daqui, não tem problema. Mas porque está tendo muito... Eu perdi um pouco o controle. Perdi um pouco da mão do grupo, porque o grupo tem 100 pessoas. E deve, sei lá, deve ter umas 30 pessoas só que participam. Então, e eu vejo o acesso do vídeo, 600 pessoas. 600 views. Então, tem muita gente que está tendo acesso ao vídeo que não pagou, né? Então, a minha preocupação nem é o pagamento, é por onde esse vídeo está indo. Eu perdi a mão dos vídeos. Então, eu quero montar outro grupo, o grupo do Além do Princípio de Prazer. Quando esse grupo acabar, a gente abre do Eu e do Isso. E aí eu vou incluindo e retirando pessoas cada mês, né? As pessoas. Eu vou ter que fazer esse trabalho chato, mas é porque eu não quero que o vídeo... É como se eu tivesse colocado ele no YouTube. Ele perde a mão, sabe? Então ele perde a essência, e que é isso, assim, que é essa troca mais intimista, né? E aí, por exemplo, tem a cara, as Anas estão aqui, e aí uma Ana comenta e ela vai aparecer a cara dela. Né? Talvez vocês não queiram que a sua cara apareça para 600 pessoas, né? Tem todo direito. Então é isso, assim, também, que é uma coisa que acaba perdendo um pouco da mão. Mas a partir do mês que vem eu vou dar outro lugar, um lugar mais organizado. Cada encontro vai ser um link diferente, né? Vou refazendo o link, o código das gravações, então vai ser uma coisa mais organizada, para não ficar um pouco perdido. Então, possivelmente, fiquem atentas lá no grupo, e atentos, que nós vamos ter um novo grupo, que eu, inclusive, devo sair daquele da pulsão lá, porque 100 pessoas eu já perdi completamente. Que também não é meu interesse mais em ficar falando para 700 mil pessoas, não. Então, nos encontramos, deixa eu pegar a data aqui, segunda-feira de novembro, dará no dia 11. No dia 11 de novembro, às
19h30 estaremos aqui para falar sobre o primeiro e o segundo capítulo. Tentaremos fazer assim. Tem o primeiro e o segundo capítulo. Então, dê uma lida antes, que talvez a gente leia de uma forma mais dinâmica, né? Uma leitura mais dinâmica. E comentaremos dos pontos mais importantes do texto. Mas eu quero manter essa leitura, sabe assim, ler com vocês o texto, que eu acho importante ler Freud na íntegra, não só comentar as partes. Então, beijo a todos e a todas. Até dia 11. Obrigada. Tchau, gente. Até. Obrigada, Obrigado. foi ótimo. Boa Até noite, mais. obrigado.